professor João Correia, é historiador, professor, escritor, lemense, tem muitos anos pesquisando aí a história de Leme e região, publicou o livro que nós vamos falar um pouco mais, Santa Cruz, onde a ferrovia não passou. Também está presente nas páginas Leme Antiga, João Correia Historiador, e no site www.joaocorreia.com.br e no canal do YouTube também, Histórias e Fatos. Então, professor, dê o seu boa tarde para todos que estão nos acompanhando aí. Olá, pessoal, tudo bem? Sou João Correia, estou aqui hoje a convite do Paulinho e eu já agradeço desde pronto por esse convite. Estou aqui hoje para bater um papo sobre a história de Leme, região, falando um pouquinho sobre minhas pesquisas, que eu gosto, o meu barato, pesquisar sobre a história de Leme e região. É um prazer. Perfeito, professor. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E o nosso grande amigo Cleiton Ramos também, professor graduado em produção industrial, história e administração, acadêmico aí em direito, especialista em administração pública e gestão de cidades e especialista também em história do Brasil. É professor de ciências humanas na rede de educação estadual. Grande amigo Cleiton aí, dê uma boa tarde também para todos que estão nos acompanhando. Cleiton. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, João Correia. João Correia, prazer imenso poder estar falando hoje com você. João que é se não o maior, é um dos maiores historiadores da nossa querida cidade de Leme. Perfeito, Cleitão. Professor João Correia, como posso chamar assim, né? Posso pular o Batista, né, professor? Tranquilo, fica à vontade. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre como surgiu, né, Leme desde o seu início lá, desde os primórdios lá, né? Falar um pouquinho sobre que com certeza está ligado à ferrovia, sobre as terras, né, que também tinham aqui em Leme, do Manuel Leme. Então, fale um pouco sobre essas pesquisas, o que realmente o senhor acabou puxando aí de legal, as histórias e curiosidades também. Sim, bom, para iniciar, eu sempre fui apaixonado pela história de Leme. Eu lembro que eu andava pela cidade, eu ficava olhando as casas antigas, assim, eu ficava perguntando, nossa, quem que morou nessa casa aqui? Como surgiu isso aqui? Como que veio? É curiosidade de historiador, né? E depois eu me formei em História, fiz mestrado, e eu sempre fui apaixonado pela história da cidade, e uma coisa que sempre me intrigou foi buscar entender a origem da cidade de Leme e o seu desenvolvimento durante todo o século XIX. E nessa ideia surgiu um projeto que eu fiz, que foi criar a página Leme Antiga, que é uma página no Facebook que eu tenho, e ali eu comecei a postar fotos e resgatar um pouco dessa história, né, que, dependendo, nós temos pessoas muito idosas que ainda têm um pouco dessa história, se essas pessoas morrerem, não vai sobrar história, né? Não vai sobrar vestígio, né, desse período. E eu fui justamente buscar compreender o surgimento de Leme. E nessas documentações que eu fui pesquisar no Arquivo do Estado de São Paulo, eu fui encontrar Santa Cruz da Conceição. Santa Cruz da Conceição é muito mais antiga que Leme. Santa Cruz tem as suas origens em 1836, embora poucas pessoas saibam. Então, um parênteses aí. Então, Santa Cruz vem bem antes da nossa cidade, né? Cleitão, isso é curioso, né, Cleiton? É curioso, e o João vai complementar, que é especialista nisso, mas é interessante que em alguns momentos ali do século XIX, começo do século XX, Santa Cruz era muito maior do que Leme, uma população muito maior, e Santa Cruz tinha, inclusive, uma população maior do que tem hoje, há cerca de 100 anos atrás. Né? E o João pode falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Santa Cruz chegou a ter 12 mil habitantes, hoje Santa Cruz tem 4 mil. Santa Cruz chegou a ter 12 mil habitantes e, na época, o traçado original da Companhia Paulista, que é a Estrada de Ferro, era para passar em Santa Cruz da Conceição, que se chamava Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, que era em homenagem à atual igreja, né? Que era o nome de Santa Cruz. Mas devido à influência política de Barão de Souza Queiroz, que era o dono da fazenda Criciúmal, que hoje tem um bairro de Máscaras, devido à influência política dele, do Manuel Joaquim de Oliveira Leme, que era o Manuel Leme, Manuel Leme e o barão cedeu as suas terras para que a ferrovia mudasse seu traçado, mesmo sendo uma distância maior. A ferrovia ela ia percorrer uma distância maior.
Isso se explica principalmente devido ao poder político que Manuel Leme tinha, ele era um homem muito rico na estrutura da época, e o Barão de Souza Queiroz, que foi presidente da província do Estado, foi senador do Império e era acionista majoritário da Companhia Paulista. Na época, até, nas minhas pesquisas, eu encontrei relatos de moradores de Santa Cruz reclamando, onde já se viu, né, instalar uma estação no meio do nada, porque a estação foi instalada no meio do nada, aqui tudo era café, eram diversas fazendas, povoados. Leme só tinha um local que tinha uma povoação, que era o bairro Ribeirão do Meio, que era o reduto Kirchdorf, que inclusive... Que é aquele reduto alemão que tem daquela capela muito antiga também. Ali foi o início... Foi o início. E é interessante também, né, João, porque um dos primeiros imigrantes aqui de Leme são os alemães, né? Acho que lá do século XIX, volta de 1850, 60, os primeiros imigrantes foram os alemães, não é isso? E aí começaram a trabalhar na lavoura de café, né? É isso, né? Isso, eles foram trabalhar na fazenda do Barão de Souza Queiroz, que é a fazenda Criciúmal. Depois do término de contrato, eles conseguiram comprar um pedaço de terra onde é hoje o Ribeirão do Meio. Boa parte foi para o Ribeirão do Meio, outros foram para Santa Cruz da Conceição, no bairro da Cachoeirinha, que é a família dos Landgraf, e a outra parte foi para Pirassununga. Então, o primeiro núcleo de povoação de Leme foi o Ribeirão do Meio. Então, eu busquei compreender esse período da instalação da ferrovia. E o engraçado que, né, que a estação de Leme ela foi passada por uma reforma, né? E aquela é a nossa terceira estação. Nós tivemos outras 2 estações, né? Embora as pessoas tenham, eu acho que não têm conhecimento disso. A primeira estação foi instalada onde é hoje o Colégio Newton Prado. Segundo informações que eu encontrei, foi simplesmente um casebre. Depois eles instalaram outra em frente ao cartório do Rock, onde é hoje o cartório do Rock. Aí, com a visita do senador Lacerda Franco, eles destruíram essa capela e construíram outra. Eu, inclusive, acho que eu mandei umas fotos, até se caso vocês quiserem mostrar depois. Eles destruíram essa que era em frente ao cartório do Rock, construíram outra, que durou até 1917, 18, que construíram essa atual, que é a que nós temos hoje. Por que eu estou explicando isso? Porque naquela época, a ferrovia, o trem, ele não foi construído para transportar pessoas, ela foi construída para transportar café, não era para transportar pessoas. Só para constar, né, professor? Tudo, antes de vir a cana-de-açúcar, que é hoje, antes de vir a laranja, antes de vir o algodão, tudo se iniciou, a cultura aí, a agricultura levense, a agricultura da região, era baseada em cima do café, né? Sim, baseada, tudo era café. Existia a agricultura de subsistência, né, que era os italianos, eles plantavam nos trechos de café que o proprietário fornecia, e existia, mas a principal atividade econômica de Leme, principalmente do início do século XX até 1930, é o café. Depois Leme passa por outros ciclos econômicos, vem a cerâmica, que Leme foi considerada a capital da cerâmica. Tinha cerâmica para tudo quanto é lado em Leme. Inclusive, tinha uma ali próxima à Mecânica Bonfante, que era, se não me engano, uma cerâmica Santa Cecília, tinha a cerâmica do Ernesto Gatto, tinha várias cerâmicas. Depois, Leme se tornou capital do algodão, né? Com a Yolanda Penteado, que foi uma lemense, ela incentivou a cultura do algodão, e Leme se tornou referência no cenário nacional. Depois veio a cana-de-açúcar, justamente com a fazenda Criciúmal, né, com a usina Criciúmal, que era propriedade da família Souza Queiroz. Né? Não, legal. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas personalidades lemesas daqui a pouco, sobre a Yolanda Penteado, sobre várias pessoas aí que fizeram história em nossa cidade. Mandar um abraço aqui para o nosso grande amigo pastor Anderson Reis, lá, o Anderson Cardoso também, o Duzão Leme, a Lourdes Omena, o Beto Tonoli, todos que estão acompanhando, aí vai compartilhando, galera. Hoje nós estamos com o nosso amigo aí, professor João Correia, e também o professor Cleiton Ramos, falando sobre a história de Leme em comemoração de 125 anos. Professor, então, essa questão da cultura, claro, Leme, essa característica, né, veio lá primeiro o café, e hoje nós encontramos café em um único lugar aí,
na cidade onde eu vejo, ando muito ali na zona rural, e tem ali naquela estrada do Bicatu, né, Cleiton? Aquela do Bicatu, Caju ali. Acho que é o único lugar em Leme hoje. Eu acredito que sim. Eu também, pelo que eu conheço, o único lugar é aquele chegando. Próximo Promissão, né? Bicatu, né? Isso, João. Promissão. É porque hoje o café ele é muito cultivado no sul de Minas, aquela região de Guaxupé, né? Que é um dos melhores cafés do Brasil, né? Mas cidades próximas ao sul de Minas ainda se cultiva muito café, né? E Leme, infelizmente, porque Leme sofreu muito com a crise da Bolsa de Nova York de 29, tinha que se plantar outra cultura para desenvolver a economia da cidade, né? E também uma coisa interessante é quando os imigrantes conseguem comprar terras. Você percebe que os grandes fazendeiros quebram, onde você começa a ter as divisões de fazendas, porque eles não conseguem mais manter aquelas grandes propriedades, né? E onde você percebe que os descendentes de italianos, alemães, eles conseguem adquirir terras, né? E ter as suas fazendas, ter os seus sítios, né? E, professor, essa questão aí além de professor de história, o senhor também é escritor, né? Fale um pouco sobre os livros, sobre as pesquisas aí. Sim. Então, só para explicar, eu sou mestre em História e eu também pesquiso a história regional de Leme, porque não tem como estudar Leme sem estudar Araras, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição. Eu trabalho muito com escravidão, meu foco de pesquisa é estudar a escravidão. Eu estudo muito a escravidão na cidade do Rio de Janeiro, porque eu morei no Rio de Janeiro 7 anos. Eu sou lemense, fiz concurso público, fui morar no Rio de Janeiro, morei 7 anos, e retornei para São Paulo, mas praticamente quase todo final de semana estou além. Eu tenho um amor pela cidade muito grande de pesquisar e eu gosto de fazer isso. Nessas minhas pesquisas, eu fiz o meu primeiro livro, que é esse daqui, deixa eu ver se mostra, Escravidão e Liberdade na Imperial Fazenda de Santa Cruz, né? Que é a escravidão numa fazenda pública na cidade do Rio de Janeiro. Foi uma fazenda que foi moradia do imperador Dom Pedro II, da princesa Isabel, do Conde D, e se destaca por diversos motivos, né, da sua importância para a cidade do Rio de Janeiro, né? O outro livro que eu escrevi foi esse daqui, Santa Cruz, onde a ferrovia não passou, que é justamente onde eu analiso a questão do surgimento de Leme e da cidade de Santa Cruz da Conceição, né? Embora Santa Cruz da Conceição ela tem uma ligação histórica muito grande com Leme, e foi até legal, porque eu fiz o lançamento lá em Santa Cruz, fui muito bem recebido, gostei bastante. Também fiz o lançamento aqui em Leme, no finalzinho de 2018, né? Porque não tem como a gente falar de Santa Cruz da Conceição sem falar de Leme. Então, os grandes proprietários de escravos de Leme pertenciam a Santa Cruz da Conceição, né? Que Leme, enquanto não era vila, quando ela era bairro, ela pertencia a Santa Cruz da Conceição. Hoje, totalmente o contrário. E, basicamente, foi nessas pesquisas que eu atuei. Agora, atualmente, eu estou trabalhando uma pesquisa sobre Newton Prado. Eu quero escrever um livro sobre o Newton Prado. Embora não sei se o pessoal conhece, Newton Prado foi um jovem, um militar. Professor, oi. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu acho que se o Cleiton tem alguma observação sobre os livros, para a gente entrar realmente nessas personalidades lemenses, escolhi aí elencar uma personalidade masculina e uma feminina, para a gente falar um pouco aí sobre as personalidades lemenses. Cleiton, você tem alguma questão sobre os livros? Os livros, até o primeiro livro publicado pelo João Batista, né, falando um pouco lá sobre no Rio de Janeiro, uma excelente obra. Eu tive o prazer de ser presenteado pelo João Batista com esse livro, né, João? Agora, eu vou fazer uma cobrança aqui. Primeiro, você está me devendo o segundo de Santa Cruz, tá? Sim. E também, e quando vai sair sobre a história de Leme, João? Você escreveu sobre Santa Cruz, sobre o Rio de Janeiro lá e sobre Leme. Quando sai? Esse daqui que eu escrevi sobre Santa Cruz tem um pouco sobre a história de Leme, surgimento de Leme. Eu trabalho basicamente ali até 1898. Leme tinha 3 anos de existência. E até eu encontrei um fato muito interessante, que Dom Pedro II passou por aqui. E até fiquei assustado, porque ele passou e parou sobre a ponte Ribeirão do Roque, que ele estava indo para Pirassununga.
E ele fala de Leme, ele fala que Leme, em 1888, Leme era só 30 casas, imagina. Ele fala que a estação de Leme era somente 30 casas. Então, eu estou trabalhando num livro sobre o Newton Prado, estou estudando sobre o Newton Prado, que ele, inclusive, tem o jazigo dele na Praça Central. Ali estão os restos mortais de Newton Prado, né? E simplesmente tem uma placa ali, não explica realmente quem foi o Newton Prado. Foi uma personalidade importante para a cidade, né? Que ele lutou na revolta dos Tenentes, ele participou do revolta do Forte Copacabana, e eu estou estudando a história dele, com o intuito de escrever um livro sobre ele. Eu acredito. Bem interessante, João, porque a gente, como professor, a gente leciona, né, essa revolta dos 18 fortes de Copacabana, lá no 9º ano do ensino médio, né, e eu já tive a oportunidade de estar levando alunos lá do Arlindo Favos, se me falha a memória, em 2016, para estar vendo ali na Praça Municipal. Muita gente veja ali tudo, mas ainda não tem a noção do que se trata, né? Então, parabéns pela obra, e é um fato muito importante, que é uma personalidade marcante em nosso município, né? Sim, eu tô com... Opa, pode falar. Não, só fazer um parênteses, entrar realmente para que o professor fale sobre o Newton Prado. E o Cleiton falou muito sobre isso. É importante, eu vejo que se perdeu um pouco ao longo do tempo, para realmente falar quem foi o Newton Prado, quem foi o Holanda Penteado, quem foram as outras personalidades da cidade, para que as pessoas, principalmente os jovens, os adolescentes, as crianças, conheçam que realmente que Leme teve, sim, várias pessoas importantes, várias pessoas que contribuíram para a história. E eu tive a honra de participar, né, eu estudei na escola de Newton Prado, né, o primeiro, segundo, terceiro colegial lá, e eu não me engano se eram 50 anos, qual que era a data exata de morte do Newton Prado, e eu que apresentei. Então, eu tive que estudar a história, estudar lá sobre o Newton Cisenando Prado, realmente, como ele foi, como foi a história dele, a luta lá, né, dos 18 fortes de Copacabana. Então, fale um pouco mais, professor. Fale sobre o Newton Prado, que a gente fala sobre a Holanda também. Sim, Newton Prado morreu em 1922, né? E eu pretendo fazer esse lançamento em 2022, se eu conseguir até lá. Eu estou buscando documentações inéditas, né, porque é difícil encontrar documentação, e eu estou justamente querendo entender quem era esse homem. Ele foi coroinha na igreja São Manuel, o pai dele foi administrador da fazenda Criciúmal, o pai dele foi vereador em Leme, são fatos até que não tinha conhecimento. Ele morou no centro da cidade por um tempo, depois ele foi morar na fazenda. Ele foi estudar para ser padre, depois ele foi morar no Rio de Janeiro. Interessante que, por exemplo, na turma de oficial na turmas de oficiais do Newton Prado, teve o Castelo Branco, que foi presidente da República, hoje é o pai da aeronáutica, o pai não o Santos Dumont, o Brigadeiro, que foi candidato não lembro o nome dele, Brigadeiro, não lembro qual é o nome dele, mas ele foi candidato a presidente da República. Então, dentro da turma de oficiais do Newton Prado, personalidades importantíssimas dentro da estrutura do país. E ele lutou pelos ideais dele, que ele acreditava, né? Assim, pensando hoje, seria até um suicídio, mas ele lutou, ele tinha os ideais dele, e justamente ele levou o nome da cidade a um nível nacional. E eu pesquisei depois diversas ruas com o nome dele, escolas com o nome dele, e eu acho assim que merece uma biografia sobre ele, elencando a história dele. E a cidade de Leme também, na época, deu essa importância, né? Em 1932, quando trouxeram um busto, e quem fez o busto do Newton Prado, aquele busto que está lá, foi um dos maiores artistas plásticos do Brasil na época. Inclusive, esse artista plástico expôs em diversos lugares na França, que foi encomendado esse busto de Newton Prado. Então, e eu até falo aqui que eu estou estudando de fazer um livro didático, porque eu vejo que os professores sentem muita dificuldade de ensinar a história de Leme nas escolas. Então, eu estou querendo escrever um livro didático. Por quê? Sabe por que eu falo, Paulinho e Cleiton? Porque você só vai gostar, você só vai pegar amor, apreço, aquilo que você conhece. Se você não conhece, você não vai pegar apreço. Se você, entendeu?
Então, isso é uma necessidade que tem dentro do ensino fundamental e ensino médio, ensinar a história do Brasil dentro da sua cidade. E isso a gente consegue. E essa valorização, né? Essa valorização realmente da história local, da história, não só da história nacional, estadual, né? Cleiton, você que se questiona aí nas escolas, isso falta muito. Realmente, isso é uma grande dificuldade que nós, professores de história, né, eu leciono ciências humanas no Estado, leciono história e filosofia, mas principalmente essa dificuldade que nós, professores de história, temos com relação a informações e dados da nossa cidade, né? Nós só preocupamos, talvez, em transmitir algumas informações para os nossos alunos, relacionado à história de Leme, no período próximo, na semana próxima, do aniversário da cidade. Isso. É o único momento que nós procuramos buscar esse tipo de informação. Mas seria extremamente importante, e o João Correia está com esse projeto, uma coisa relacionada a um livro didático. Ajudaria e muito nós, professores, mas principalmente aos alunos. Primeiramente, vamos conhecer a história do Brasil, vamos conhecer a história do mundo, mas vamos conhecer a história local, aonde nós estamos vivenciando. Sim, eu até... Oi, travou. Tá me ouvindo? Tá ouvindo. Estou te ouvindo, professor, pode falar. Eu até, antes de iniciar essa pandemia, eu estava com um projeto junto à escola técnica de fazer um tour histórico. Eu ia pegar os alunos, eu ia sair da estação e ensinar eles a história de Leme através da história do Brasil, andando só pela 29 de agosto. Mas só que a pandemia não deixou. Mas eu vou votar esse projeto. Sim. Professor, e fale um pouco sobre outra personalidade lemense que faz parte da história, não só de Leme, mas do Brasil e do mundo aí, sobre Yolanda Penteado, né? Essa mulher visionária, que pensava sempre à frente do seu tempo, e que realmente modificou muito a nossa história. Devemos aí muito a ela algumas questões aí de adaptação, de tecnologia, entre aspas, da época, né? Inovações, né? Podemos falar assim. Então, sim, uma pessoa que colocou Leme no mapa, né? Sim. Yolanda Penteado, não tem nem o que dizer, né? Tem várias biografias sobre Yolanda Penteado. Eu falo assim que eu tenho que ter várias vidas para eu dar conta de escrever tudo o que eu quero escrever. Acho que eu tenho que ter várias vidas. Mas eu também pesquiso um pouco sobre Yolanda Penteado e tem várias biografias escritas sobre ela, tem do Pedro Bivar, tem outras pessoas que escreveram, mas ninguém nunca focou sobre o que Yolanda Penteado fez pela cidade, né? Ela amava esse local, principalmente a Fazenda Empírio, né, que era proprietário dela, que era proprietário do pai dela. Eu até fiz um vídeo no canal que eu tenho no YouTube falando um pouquinho sobre a história da Fazenda Empírio, que eu acredito que é uma das únicas fazendas da nossa região que ainda está conservada. Ali foi gravado a novela Fera Ferida, foi gravada a novela Um Só Coração. É um lugar lindo, assim, você olhar as fotos da Fazenda Empírio. Foi propriedade de diversos fazendeiros ricos na época, né? Foi propriedade do Barão de Bitinga. E a Yolanda Penteado, ela tem uma importância dentro da história de Leme, porque para a Fazenda Empírio vieram ver diversas personalidades. Veio o presidente Juscelino Kubitschek, veio atores de Hollywood, veio o Assis Chateaubriand, entre várias personalidades que vieram a Leme. Santos Dumont. Dizem até que ela tinha um relacionamento com o Santos Dumont, né? Ela teve um namorinho. Ela era uma mulher muito avançada para a época, né? Ela era conhecida como La Mexica. O que era La Mexica? Porque não existia o divórcio no Brasil. O divórcio foi existir em 1979. Uma mulher divorciada não era bem vista na sociedade. O divórcio foi existir em 1979. Existia o desquite. O que era o desquite? A separação de corpos. Mas a mulher continuava com o nome do ex-marido, né? E ela foi casada com Jaime, não lembro o nome do outro esposo dela, e ela se separou. Depois ela foi casar com o Titílio Matarazzi, e ela casou no México. Então falava La Mexica, porque casou no México, não era um casamento. Então ela era uma mulher muito avançada para a época, e ela criou o MASP, criou várias, ela era muito imbuída nessa questão das artes, né? Ela incentivava muito isso. E em Leme, ela foi provedora da Santa Casa de Misericórdia de Leme, uma coisa até interessante, porque a nossa Santa Casa é da década de 50.
Uma das Santa Casas aí mais tradicionais aí. Sim, mas o que eu enfatizo assim que, por exemplo, a Santa Casa de Pirassununga foi de 1870. Leme demorou muito para ter uma Santa Casa. E isso foi um dos esforços da Yolanda Penteado, que ela bateu e quis fazer a Santa Casa, porque não existia. Então, você imagina como que ficava a população dessa época sem um hospital público, né? Então, e é uma coisa que eu analiso, por exemplo, de 1.000 crianças que nasciam em Leme, no período de 1910, a taxa de mortalidade era de 70%, se morria muito, morria de tuberculose, morria de doenças seríssimas para a época, né? E ela ajudou nessa questão da Santa Casa, ela trouxe o Aeroclube, né, que foi uma campanha do Assis Chateaubriand, né, Asas para o Brasil, fazia aeroportos em diversas regiões do Brasil, e nós temos fotos desse período, que é um acervo que tem no Museu Histórico de Leme, que é o acervo do Mário Albertini, que vale destacar aqui, que é um dos únicos registros de Leme da década de 30, 50, que foi desse jornalista e desse fotógrafo, Mário Albertini, que era dono do jornal O Girassol. E esse acervo está disponível no Museu Histórico de Leme, caso alguém queira conhecer, conhecer um pouco de Leme da década de 20, 30, 40 e 50. E ele fotografou os 50 anos de aniversário de Leme, ele fotografou boa parte da área central de Leme, né? E nossa, eu acabei indo para um outro assunto. Não, mas é um assunto que fascina, é um assunto que vai entrando, né, Cleito? Vai ter várias ramificações aí que prende realmente. A gente está aqui aprendendo, professor. Ô, João, além disso também, a Yolanda Penteado acho que fez muita doação de terra para a construção aqui, né, João? Sim, ela doou a região do aeroporto e também onde hoje é o Clube de Campo Império, né? Império, né? Isso. Há relatos que o clube, só fazer um parênteses aqui, o clube demorou para se fazer uma homenagem, não sei se já existiu para a Yolanda Penteado, e agora inaugurou recentemente, há um ano atrás, estou recordando aqui, a piscina aquecida, onde o nome ali do espaço é Yolanda Penteado. Então, depois de aí alguns anos, né, essa homenagem merecida foi aí concretizada pelo Clube de Campo Império. Parabéns aí pela gestão do clube lá que fez essa menção. Sim, e eu acho que também ela não fez muito por Leme devido à questão da disputa que existia em Leme, principalmente nas décadas de 1920 e 1930. O negócio aqui era feio, viu? O nego saía de bala aqui. Eu encontrei. Teve um padre que ele foi convidado a sair da cidade. E ele fala assim: em Leme se discute tudo, menos política. E o negócio foi tão feio que ele foi transferido para Buenos Aires. Ele saiu do Brasil. Não é muito difícil hoje, não é muito diferente hoje não, né, Cleito? Isso que eu ia dar esse adentro, é muito difícil. Isso que vai dar. Então, por exemplo, teve diversos prefeitos de Leme na época, por exemplo, o Gonçalves da Cunha, que era baiano, ele teve que ir embora de Leme. O Querubino Sueiro, ele teve que ir embora de Leme devido às questões. Então, eu acredito, assim, que ela não queria muito se envolver com isso daí, e ela falou, não, então eu não vou me mexer, porque eu acredito que ela poderia ter feito muito mais, devido ao poder de influência que ela tinha e o poder econômico que ela tinha. Ela era rica, entendeu? Ela era de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Então, o laço de influência dela era muito grande. E era uma das coisas que me questionou muito quando eu fui pesquisar ela, era isso, né? Nossa, que ela poderia ter feito. Mas depois, eu analisando, escrevendo meu livro que eu estou aqui trabalhando, eu fui ver, não, tinha outros motivos porque ela não queria se meter, ela queria ficar na dela mesmo, né? Que vamos dizer assim, deixa eu ficar na minha. Não, tá certo. É uma história realmente fascina, como a do Newton Prado. Professor, e citar um pouco sobre... Lembra também uma cidade, né, muito tradicional, que foi a questão do esporte, né? Com o Lemense, com os times lá de trás. Esse dia eu estava vendo, tem uma página, acho que sua página também, e outras pessoas que postam. Acho que o Valentim Comim também posta algumas fotos antigas. Sempre tem algumas pessoas que postam. Eu vi as fotos do Dário Arger lá,
alguns locais que realmente são históricos, né, aqui na cidade. Sim. Infelizmente, o Hilário Hard não existe mais, né? Foram destruídos. É um local que tem um valor sentimental para a cidade, mas foi destruído. Inclusive, eu fiz até uma entrevista, né, com o Daniel Cunha, que escreveu um livro sobre a história do Esporte Clube Lemense. É uma história riquíssima, poucas pessoas têm conhecimento, e vale a pena a leitura também desse livro, e a entrevista, que está no canal também, que eu coloquei, falando sobre a história do Esporte Clube Lemense, né, como que se reuniram para criar o Esporte Clube Lemense. Mas tem uma outra personalidade também, que ela é muito citada, que é a Maria Augusta Tomás, né? Exatamente, que é a questão política, a questão da ditadura, né, que Isso. Marcou muito a nossa cidade. Sim, inclusive é até interessante que a cidade sofreu uma visita do governo federal, né? Então você imagina uma cidade pequena, de 25 mil habitantes, vendo helicóptero do exército, vias fechadas, tanque de guerra entrando da cidade, você imagina o desespero. E é muito interessante que eu encontrei uma fotografia, infelizmente eu não pude pegar ela, porque tem direitos autorais, pertencia a um jornal privado, que o cara conseguiu captar uma foto da população correndo para dentro da igreja. Porque imagina, uma cidade, por exemplo, assim, eu ouvi um relato de uma senhora, quando eu fui entrevistei, que ela falou assim, nossa, lá em São Paulo as mulheres usavam calça jeans. Nossa, a moda chegou em Leme 10, 15 anos depois, era um absurdo uma mulher usar uma calça jeans, entendeu? E ela usava lá em São Paulo, porque eram costumes diferentes para a época. E ela também foi uma personalidade importante. Outra pessoa também, assim, que eu gosto de citar, que é o Peixe Abade, né? Que foi o lemense que mudou a data de descobrimento do Brasil. Ele conseguiu comprovar, né, a data de descobrimento. E é uma coisa interessante, ele não era filho do coronel Peixe Abade, ele era sobrinho. Mas o coronel adotou ele, cuidou dele. E ele foi um homem muito importante na estrutura da época. Ele foi promotor público, ele foi presidente do Partido Republicano Paulista, em Leme, né? E foi um jurista, escrevia para jornais, ele escrevia para o jornal Tribuna do Povo, né? Em Araras, ele era muito influente, né? O Peixe Abade. Tem essa documentação no Museu Histórico de Leme falando sobre esse processo que ele fez e sobre a história de vida dele, né? Não, legal. E Leme tem essa história, só para citar uma passagem que eu estive pesquisando, claro, né, Cleito, que nós gostamos de política também, então não estaríamos envolvidos, né, mas o professor falou sobre Maria Tomás, mas Leme também teve uma passagem que teve até intervenção da questão de ditadura aí, destituindo o prefeito e tudo mais, então Leme tem uma passagem, uma história política também muito grande também, e não só flores aí, como podemos... Foi um período professor, exatamente. E pedir para o Felipe deixar pronto para a gente aí algumas fotos que o senhor nos enviou aí, para a gente estar comentando, porque estamos aí com mais 40 minutos de live aí também, para a gente ficar registrado. Cleiton, pergunte algo, professor, aí também, fale algo. Ô João, além dessas personalidades marcantes que nós temos, né, e com relação a prédios que existem em Leme ainda, prédios históricos, eu sei que ainda é conservado, nós temos, por exemplo, lá no loteamento novo que teve na Alto das Palmeiras, né, lá tem uma casa ainda bem antiga, quem passa por aquela região percebe que ela está isolada até ali, mas é uma das primeiras residências dos Barões Café lá de trás, não é isso, João? Sim, olha, se a gente for começar a falar eu até brinco com o pessoal, se a gente for começar a falar de patrimônio histórico aqui, a gente pega um lenço e começa a chorar, porque é triste. Você compra pouquíssimos. Leme já não se caracteriza por uma cidade que tem muitos casarões. Leme não tem, né? Principalmente por ser uma cidade de formação no final do século XIX. Mas nós tínhamos alguns resquícios, alguns patrimônios históricos. Esse que você está falando era a residência da família Leme Franco. O Manuel Leme não morou ali. Ali era terras do Manuel Leme,
Só que ele morava numa outra casa sede que foi destruída. Mas quem morou ali foram os filhos dele. Morou o Major Rafael Franco da Silva Leme, que foi delegado de polícia, vereador em Pirassununga. Depois morou o Coronel José Leme Franco, que inclusive essa casa do Coronel José Leme Franco ainda está de pé, que fica ali na Armando Salles de Oliveira, onde funcionou por muitos anos o Liceu Gloriandei. Sim. Era aquela casa... Posso o Coronel ali. Isso, ali, toda aquela região ali era do Coronel José Leme Franco, que era neto do Manuel Leme. Depois morou ali também o Orlando Leme Franco, que foi prefeito em Leme por diversos mandatos. Que hoje dá seu nome à escola lá no Jardim Ariana. Né? Isso. E essa casa aí, que está lá, que foi sede da Fazenda Palmeiras, Leme surgiu dessas terras, da Fazenda Palmeiras. É uma judiação eu ver aquela casa daquele jeito, porque é o principal patrimônio histórico da cidade. E ela tem fundação, acho que por volta de 1890. Né? Mas está lá. Ainda bem que não destruíram, mas poderia ser um espaço de memória para a cidade, né? Um turismo, alguma coisa para a cidade. Foi destruído. Está lá ainda, mas não foi destruído. Foi até bom o senhor tocar essa questão do turismo, porque eu estive recentemente em Tremembé e outras cidades que nós visitamos aí no decorrer ao longo da vida aí, a gente identifica, né, uma diferença muito grande entre a preservação, entre realmente políticas públicas que valorizem os espaços, porque isso também, Leme é uma cidade que não tem uma característica turística muito grande, né? Então essa cultura nós nunca trabalhamos. E isso dificulta muito, porque o turismo ele consegue, tanto atingir o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento cultural e demais áreas ainda. Então, é uma das situações em que precisam ser mais exploradas, valorizados os prédios, porque quanta história tem aí. Eu particularmente não sabia da fundação dessa casa aqui no Alto das Palmeiras, mas eu sabia que ela tinha uma idade já de longa data, mas não essa expressão, né? Sim. O que falta eu falo sim como profissional da área e estudioso. Falta política pública, porque formas para se fazer tem, entendeu? Você desenvolve o turismo de diversas formas. Eu não estou falando aqui que você tem que conservar um prédio para ele se tornar um elefante branco. Você tem que trazer uma utilidade pública para aquele espaço, entendeu? Eu fico muito preocupado, por exemplo, eu fiquei muito preocupado que agora a prefeitura vai estar construindo um novo prédio. O que vai ser feito com aquele prédio que funcionou a prefeitura há muitos anos? Embora poucas pessoas saibam, aquele prédio é de 1880. Entendeu? O que vai ser feito com aquilo? Vai ser destruído? Qual a utilidade daquilo? Qual a história daquele prédio? As pessoas sabem a história daquele prédio? Sabem quem vendeu, quem doou? O que vai ser feito? Essa é a preocupação. Poderia ser um espaço de aprendizagem, um espaço de memória, poderia ser uma repartição pública, poderia ser várias coisas. Você pode utilizar um espaço para diversas funcionalidades. Não é simplesmente destruir. E eu acho que falta, e Leme tem um potencial de desenvolvimento do turismo regional muito forte. Nós temos o Manancial das Águas, que é o Ernesto Landgraf, que você não tem, falta informação. Uma pessoa chegar em Leme e falar assim, olha, eu quero conhecer a história da cidade, eu quero conhecer locais históricos aqui, que eu quero passear com a minha família. Não tem informação. Eu falo de mim. Não vai saber onde buscar. É igual, eu falo assim, eu falo da experiência que eu tive, né? As pessoas entraram em contato comigo perguntando a história das 12 capelas, que é um circuito de ciclismo. Eu falei, olha, eu sei a história de algumas capelas, de todas eu não sei. Mas, a pessoa chegar, ver uma placa, explica aqui, essa capela é do ano tal, essa capela pertencia à igreja tal, essas terras eram de tal pessoas, aqui viveram tais famílias, tal. Então, eu acho assim também que falta isso, falta órgãos de tombamentos históricos, um órgão que tombe a delimitação de um perímetro histórico. E, infelizmente, Leme está muito aquém de outras cidades, como Araras. Araras tem espaços de memórias. Rio Claro tem espaços de memória. Limeira tem espaços de memória. Eu acho, assim, que Leme é uma cidade desenvolvida que não pode deixar esses tipos de serviços, de informação da sua cidade, porque
uma pessoa que vai buscar investir alguma coisa na cidade, ele vai estudar a cidade, ele vai buscar compreender como é essa cidade, para ele saber onde ele está entrando. E, então, é muito triste, assim, eu acho, assim, que Leme tem um desenvolvimento, dá para se desenvolver com as fazendas históricas que nós temos, principalmente o Ribeirão do Meio. É uma tristeza, eu gravei um vídeo lá sobre a história do Ribeirão do Meio, as pessoas não sabem a importância daquilo. Se você pegar e falar assim, a Alemanha no Brasil, a Alemanha em Leme, você vai conseguir estudar a história da imigração alemã ali, a igreja de 1898, com características da igreja da Alemanha, e a igreja ainda está lá, casas do início do século XX, de 1900, entendeu? Então, eu acho assim que falta uma conscientização da importância disso, e isso se tornar acessível à população para gerar renda, desenvolvimento econômico, desenvolvimento educacional e desenvolvimento social, entendeu? É assim a minha opinião, né, que eu falo como estudioso na área, especialista, né. Não, perfeito, João, é isso mesmo. Leme não tem, nós não temos, infelizmente, políticas públicas, né, para a proteção do patrimônio histórico. Nós teríamos condições, nós temos prédios que poderiam ser melhor aproveitados, justamente para poder gerar mais renda para os próprios moradores da cidade. Eu sempre digo, os próprios moradores da cidade não conhecem a história da cidade. É simples, pergunta para qualquer um da região, ninguém conhece, os moradores não sabem, nós não temos, o que falta? Falta políticas públicas. Sim, você me perguntou dos patrimônios existentes. O que nós temos existente ainda hoje é a estação, que ela foi reformada, foi uma reforma, não é restauração. Restauração é diferente de reforma. Nós temos a prefeitura, nós temos... Tá me ouvindo? Ouvindo, normal. E as duas escolas, que é o Coronel Augusto César e a Maria Joaquina de Arruda. E temos mais algumas casas, que é a casa do Coronel José Leme Franco, que fica ali na Armando Salles de Oliveira, frente à igreja. Nós temos a casa do Coronel João Franco Mourão, que fica ali próximo do Palácio do Sorvete, e mais algumas casas. O restante, infelizmente, se perdeu tudo. Eu quero até citar um exemplo de uma parceria público-privada aí que é uma das opções, né, para se manter aí esse acervo cultural, a nossa história realmente. Nós não podemos deixar a história morrer. Como o professor falou, ter políticas públicas para que isso desenvolva. E tem a NAP, né, que é a NAP Solutions, que é uma empresa de tecnologia aqui da cidade, que está criando alguns pontos na cidade, onde a pessoa com o QR Code lá, ela pode ter acesso a um museu virtual. Então, eles confidenciaram que tem um projeto aí de diversas outras atividades voltadas para a história e para a cultura. Então, isso é muito importante, queria parabenizar a empresa aí, e é uma das opções. Sim, temos várias opções, várias. O João, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, para mim tá tudo ok. Perfeito, doutor. Bom, eu só quero pedir agora para o Felipe colocar as fotos para a gente comentar, algumas fotos que o professor João Correia enviou, e aí nós comentamos. Professor, à vontade. Sim, essa foto é da Capela do Ribeirão do Meio, ela é de 1898. É uma capela, uma igreja luterana, né, porque os alemães que se instalaram nessa região eram luteranos. Então, essa aí é uma do que restou ainda, né, ainda está bem conservada, a comunidade local conserva essa igreja, ela é de 1898. Nesse mesmo bairro também tinha uma escola, né, uma escola alemã, mas não existe mais. E nesse mesmo, acredito que a próxima imagem, se puder colocar a próxima imagem, isso, ó, esse é um modelo das casas que tem naquela região. Essa casa, ela é do Augusto Habermann, né, e tá nessa situação aí. São várias casas, acho que tem 8 ou 9 casas no bairro Ribeirão do Meio. Pode ir passando, Felipe, pode ir passando. Pode passar. Kichdorf, 1898.
Pode ir passando. Essa aí é a sede da Fazenda Graminha, que inclusive muitos ciclistas, né, andam naquela região, me perguntaram o que era essa fazenda, eu expliquei que era propriedade do Visconde de Nova Granada, né, que é a rua hoje Nova Granada. Ele é o dono dessa fazenda. Pode passar. Passei várias. Essa aí é a Fazenda Retiro, fica ali próximo o Ibicatu e o Caju. Legal. Tem várias fotos, mandei bastante. Olha que interessante. Essa daí era a fábrica de cerveja Gustavo Glosklaus. Leme tinha muitos cervejeiros, produtores de cerveja, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso daí. Isso é novo para mim, essa eu não conhecia. Essa fábrica de cerveja ficava ali onde é hoje, do lado do Clube 29 de Agosto. Legal. Ficava ali. Leme teve muitos produtores de cerveja. Aí a Fazenda Graminha, pode seguir. Colônias da Fazenda Graminha. Isso aqui é um cartão postal da Companhia Paulista. Aí ele mostra algumas fotos de Leme, a antiga igreja matriz, né? Matriz São Manuel, que foi demolida também na década de 60. Mostra a prefeitura aqui à esquerda, quem estiver olhando. Mostra a cadeia pública à esquerda acima. E depois a Escola Coronel Augusto César. Do lado direito são fotos da cidade de Santa Rita Passa Quatro. Legal. Aí a estação de Leme, ainda com os trilhos. Professor, só para entender um pouquinho, para quem acompanhou, rapidamente, a reforma e restauração, fale sobre isso. Vou falar, porque acontece o seguinte, reforma é diferente de restauração. A restauração vai ser formada uma equipe de historiadores, arquitetos, restauradores, que vão estudar esse imóvel, vão ver as características originais desse imóvel, qual o tipo de telha, qual o tipo de madeira, qual é a pintura, o que era a característica original do prédio. Por exemplo, esse prédio tinha telhas francesas, tinha azulejos franceses, portas de madeiras de lei. Esse prédio foi construído em 1917. Foi feito um estudo, foi consultado historiadores, foi consultado arquitetos, foi consultado restauradores para fazer um estudo para conservar as características originais do prédio. Entendeu? Isso é uma restauração. Restauração leva de 1 a 3, 4 anos. Agora, a reforma, não. A reforma é um outro procedimento que eu acredito que foi feito, entendeu? Eu estou falando como historiador, entendeu? Perfeito. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo explicando isso. Eu vou, pessoalmente, lá gravar um vídeo explicando o que foi isso daí. Isso é importante. É importante porque essa valorização, realmente, aí da nossa história. Professor, e para encerrar as fotos, a Matriz São Manuel, ali, a igreja antiga ali, foi a última foto. E, Cleiton, queria agradecer aí cada um de vocês aí pela essa participação dessa live super especial, os 125 anos de Leme. Cleiton, deixa sua mensagem final, seus agradecimentos para o professor também. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, Paulinho, João Correia, por estar participando, falando um pouco, aprendendo muito com o João Correia, que, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores historiadores de Leme. Muito obrigado, João, por essa oportunidade, por essa aula, dessa transmissão desse conhecimento para com a gente. Muito obrigado mesmo, tá? O João, que é um grande amigo de infância, né, João? Crescemos juntos e é muito gratificante ser seu amigo, né? E ver o quanto você estudou, se dedicou, o quanto transformou sua vida. Um abraço, João, um abraço, Paulinho, um abraço a todos. Obrigado, professor Cleiton aí. Mandar um abraço para a galera que acompanhou aqui, o Yuri Galo, o Anderson Cardoso, a Penélope, o José Pereira, a Daiane Lissone,
o Anderson Reis, o Eduardo Leme, a Yara Dias, Cristiane Lopes, o Duzão Leme, a Renata, o José Vanderlei, o Beto Tonoli, o José Luiz, a Bruna Justina, o Valmir Querino, o Matheus, a Lourdes Omeno, o Maurício Barros, o Carmo, a página aqui Políticos de Leme e o Roberto D'Amento. Professor, muito obrigado pela aula, muito obrigado pela essa oportunidade de realmente nos ensinar um pouquinho mais, e com certeza teremos outras oportunidades. Quero aprender muito mais sobre políticas públicas aí, para que realmente ver o que funciona, o que não funciona, quais ações, porque nem tudo é só recursos, nem tudo é só dinheiro. Muitas pessoas falam isso, falam, vai mandar recurso, depois mandar dinheiro. Então, muitas vezes, as ações realmente, as iniciativas, a persistência aí, que fazem a diferença. E o professor aí, além de... É um lemense lá da área de Itamaraty, lá, né, professor? Isso. Gosta muito da cidade, gosta muito da região, e a história nos fascina. Obrigado aí por esse presente de 125 anos para nós, para a nossa cidade. Eu que agradeço, Paulinho, fico muito agradecido. Eu agradeço o convite de estar aqui falando um pouquinho sobre a história de Leme região, e agradeço o pessoal também. Caso o pessoal queira conhecer um pouquinho mais das minhas pesquisas, né, tem a minha página, Leme Antiga, tem o João Correia Historiador, e tem o canal do YouTube, que eu sempre estou postando lá, não só sobre Leme, diversos assuntos da história do Brasil. Eu convido todo mundo a conhecer um pouquinho mais lá. E estou aberto a diálogo, a conversa. Eu adoro conversar sobre história, falar sobre pesquisa. Perfeito, professor. Obrigado a todos que acompanharam. Curtam a nossa página, curtam o nosso...